Olá, boa noite, pessoal. Mais uma live aqui hoje com a participação especial da terapeuta Inês do canal Chega de Medo e Ansiedade. E eu vou falar o porquê eu chamei hoje ela aqui nessa live, né? O porquê desse assunto que poucas pessoas comentam, né, no nicho da advocacia. O pessoal entrando, já vou convidar ela para entrar aqui na live. Boa noite, Jonathan. Tudo bom? Vamos lá, peraí. Vou mandar o convite aqui e logo vamos começar a falar sobre ansiedade na advocacia. Eu vi poucos advogados, poucas pessoas falando sobre isso, mas é um tema muito importante. Boa noite, a Sandra. Oi, Inês, Olá, boa noite. oi Ana, como está? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. A Sandra tá aqui também, ó. Tá Sandra tá aqui, entrando, o tá aqui. pessoal tá Me entrando. ouve bem, Ana? Sim, Me vê bem? tá tudo certo. Beleza, Você faz esse teste, né, de estamos juntas. interferência, né? Legal. O pessoal está entrando aí. Inês, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Primeiramente. E aí, gente, só apresentando aqui a Inês. A Inês, ela é terapeuta há mais de 20 anos, né, Inês? Ela é terapeuta na holística, né, com PNL, florais. E ela vem fazendo um trabalho bem legal. Hoje ela é idealizadora, né, do projeto Chega de Medo e Ansiedade, junto com a Sandra, né? Gostei bastante do projeto de vocês, eu estava aqui vendo, né? Muito interessante. Obrigada. E assim, Inês, eu escolhi até esse tema, né, para falar aqui no meu canal, né, que são focados para advogados, bacharéis, enfim, o pessoal do direito, porque é um assunto que o Uhum. pessoal não comenta, mas que está presente, né, eu acho que assim, na maior parte, mas na advocacia está muito presente devido à ansiedade do advogado, a ele resolver problemas de outras pessoas, né? Então a gente tem toda essa questão dentro desse nicho da advocacia, só que muitos advogados não comentam, a própria ordem dos advogados acaba não fazendo algo a respeito. Eu acho super importante quando a gente fala de saúde mental, desse aspecto de mentalidade, né? Então eu queria que você falasse um pouco primeiro sobre esse seu projeto, né, sobre sua apresentação e sobre o seu projeto Chega de Medo e Ansiedade. Muito bom. Bom, primeiro de tudo, quero te agradecer, Ana, pelo seu convite. Aqui realmente eu sou Inês, mas eu falo em nome do meu trabalho junto com a Sandra Sepúlveda, né, que já está aqui na live com a gente também. Nós temos esse canal, o Chega de Medo e Ansiedade, né? Outro dia você me perguntou, por que Chega de Medo e Ansiedade, né? Na verdade, eu e a Sandra, nós somos amigas, sei lá, quase 13 anos já, que nós fazemos vários trabalhos juntas, vários treinamentos juntas, e a gente tem aquela coisa assim, no consultório, a Sandra é psicóloga e eu sou terapeuta, e no consultório nós fazemos aquele atendimento um a um, né? Você encontra uma pessoa, trabalha com ela por uma hora e pouco, vem outra pessoa, e a gente tem visto o aumento da ansiedade, né, dos transtornos de ansiedade, a gente vai falar disso já já, explicar a diferença, né, entre uma ansiedade e um transtorno ansioso. E nós juntas, né, criamos essa missão, né, entendemos a nossa missão de ajudar as pessoas a se livrarem da ansiedade em um curto espaço de tempo, porque a ansiedade traz muito sofrimento, quem sofre tem pressa, então a nossa ideia sempre é desenvolver tratamentos, então a gente tem um canal com vídeos, lives, sempre falando de ansiedade. O chega de medo e ansiedade é óbvio, né? Medo e ansiedade estão ali, ó, andam de braços dados. Aliás, o medo é a base da ansiedade. Então, quando a gente já fala, se eu chego de medo e ansiedade, acho que é o que todo mundo quer, né? Para poder seguir adiante e cumprir os seus propósitos. Com medo e ansiedade, a gente fica travado, né? Sim, com certeza. O pessoal está entrando aqui, só dando um oi, Everton, Tatiane, Sim, Mariana, sim. Rosângela. Boa noite para todo mundo, bem-vindos. Cleriane, Sim, né? sim. Então, bem-vindo todo mundo. Estamos falando, vamos falar de ansiedade aqui, a Inês já está começando a falar. E como eu disse, assim, eu falo, né, Inês, agora levando esse aspecto um pouco para a profissão do advogado, né? É porque é só para entender, né, como que é a nossa rotina, né?
às vezes ela é muito dinâmica, né? Então, assim, você tem prazo, você tem audiência, você tem que atender o cliente. E muitas vezes, né, a gente Sim. fala, né? Os advogados usam um termo assim, tem hora que eu tenho que ser psicólogo, porque assim, querendo ou não, o cliente, ele vai desabafar o problema dele com você, ele traz problemas, né, dores, enfim, toda essa questão. E você acaba ficando, pegando aquilo, né? Então, assim, e são vários, não é Sim. só um problema, não é só o seu, são vários, né? E isso, de certo modo, pelo menos eu quando também estava, né, advogando em escritórios, eu me sentia muito assim, é muita pressão, você fica ansioso, nossa, o que eu vou fazer, como que eu vou resolver, né? Porque a ansiedade, ela é isso, agora definindo, né, a ansiedade, lógico, a gente tem do ponto de vista clínico, né, que você vai falar, mas a ansiedade, para mim, é você se preocupar com o futuro, com algo que ainda não aconteceu, né? E aí eu queria que você falasse um Exatamente. pouco, porque hoje as pessoas falam tô ansioso, né? Porque assim, a ansiedade ela é normal, não é? É normal você ser um pouco ansioso, tem um limite, né? Acho que é interessante a gente esclarecer essa questão. Tá, sim, sim. Eu vou pegar um pouquinho do que você fala, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Se faltar alguma coisa, você vai me cobrando aí que eu vou falando, tá bom? Claro. Bom, a primeira coisa, eu acho que você falou assim, a advogada é um pouco psicólogo, né? Eu tenho vários clientes do consultório, acho que a Sandra deve ter também, que advogam, né? E realmente, prazo, a gente diz assim, é ansiogênico, né? Para mim, inclusive, prazo é uma coisa que aumenta a minha ansiedade, do tipo, eu tenho que fazer tal coisa até amanhã e eu ainda nem comecei. Isso é ansiogênico, isso aumenta a nossa ansiedade. Então, para advogados que trabalham com prazo, construindo peças que de repente podem não ser aceitas, podem realmente não ajudar o cliente, né? Então, eu imagino que é um ambiente altamente ansiogênico. Quando você fala, olha, como advogados, a gente acaba escutando a história do nosso cliente, e mesmo que a gente não queira, a gente acaba pegando um pouco daquilo para nós. Aí a gente já está quase que esbarrando num tema que é muito delicado dentro do quadro de ansiedade, que são os traumas, né? Mas espera aí, é a história do outro. Sim, mas existe uma coisa chamada trauma secundário. Eu posso me traumatizar com a história do outro, né? Então eu vou escutando uma história às vezes muito pesada, talvez de Sim. violência, de crime, sei lá eu, né? E aí isso pode nos traumatizar também. Aí o que que acontece? O que que isso tem a ver com a ansiedade? Na base da ansiedade, muitas vezes, existem situações traumáticas que fazem com que a gente desenvolva uma crença errônea sobre a gente mesmo, sobre a nossa ligação com as outras pessoas, com o mundo, e isso está lá na base da ansiedade, junto com outros fatores, é claro, né, a hereditariedade, né? Então, se você tem papai e mamãe, vovô e vovó muito ansiosos, você tem chance de desenvolver um transtorno de ansiedade. Então também Ansiedade é algo assim, tem. familiar biológico ou não? Exatamente. Existem Ah, estudos legal. que mostram que esse fator também está presente no desenvolvimento de um quadro de transtorno de ansiedade. Agora, ansiedade, comumente falando, todo mundo tem. Por quê? O que, que Sim. é ansiedade? Você está certíssima. Ansiedade é medo do futuro. É quando eu estou aqui sentadinha na minha poltrona e eu penso, nossa, semana que vem eu vou ter uma prova. Por exemplo, a prova da OAB, sei lá eu, né? Nossa, eu vou ter uma prova e eu não tenho certeza se eu estou pronta para passar naquela prova. Eu já posso começar a fantasiar negativamente que eu não vou conseguir, que eu vou chegar atrasada, que eu não vou, sei lá, não vai dar tempo de eu responder todas as perguntas, que eu não vou tirar a nota que eu preciso para passar. E aí eu começo a ficar com medo. E quando eu sinto medo, eu desencadeio todo um processo dentro de mim, um mecanismo que é biológico também, de autoproteção, de autopreservação. Aumento a produção de adrenalina na corrente sanguínea, e aí isso pode me deixar agitado, eu posso ter dificuldade para dormir, eu posso ficar com o coração acelerado, posso ter dificuldade de respirar, porque tudo depende, tudo tem graus, né? Depende da intensidade. Mas isso todo mundo tem? Todo mundo tem, diante de alguma dificuldade, alguma coisa que acha que não consegue. Mas isso passa. Então eu vou lá na prova, vou um pouco nervosa, mas aí faço a prova. Volto para casa, estou ótima, não tenho mais nada, e tudo bem. No quadro de transtorno de ansiedade, não é bem assim que acontece. Esse estado de preocupação, de pensamentos negativos, de medo, ele é constante. Então, mesmo que eu não tenha uma prova, que eu não tenha uma apresentação de trabalho, que eu não tenha nenhum desafio, eu estou nesse estado, né? E
como eu disse, tem graus. A gente vai subir numa espécie de escadinha. Então, a gente pode dizer que o transtorno de ansiedade ele pode ser de grau leve, moderado ou grave. Lá no grave, eu já estou tendo crises, né, de ansiedade, ataque de pânico. E aí, na crise de ansiedade ou no ataque de pânico, esses sintomas que eu acabei de citar, eles são repentinos, eles aparecem de repente. Você pode estar vendo TV, você pode estar até dormindo, e o coração dispara. Aí você tem aquela sensação que está morrendo. E é uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, tá? Uhum. E aí é uma questão, a gente já está falando de saúde mental mesmo. A gente não está falando mais daquela ansiedade que a gente chama de uma ansiedade natural. Nós já estamos falando de uma patologia, o transtorno de ansiedade. Ou um dos transtornos de ansiedade, tem vários, né? Esse é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ou o ataque de pânico, né? Ah, legal. E tem como, Inês, tipo assim, identificar o que que é ansiedade? Eu não sei, tem exames que fazem, ou normalmente isso uma análise clínica? Como que você identifica essa questão que você falou de ser ansiedade ou um transtorno? A gente diz assim, olha, para você ter um diagnóstico, você precisa consultar um profissional da área da saúde, um psicólogo, um terapeuta, um médico psiquiatra. Por quê? É essa avaliação clínica que vai dizer se você tem uma ansiedade dita normal, natural, ou se você já desenvolveu um transtorno de ansiedade. Mas a gente observa também no dia a dia. Ansiedade virou uma palavra assim muito, sei lá, até cotidiana, né? As pessoas dizem, eu sou muito ansiosa, eu sou muito ansioso. Algumas pessoas falam isso até assim, com certo glamour, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, quer dizer que ela faz muita coisa, ela corre muito, né? A gente brinca, fala assim, que é até uma coisa meio fofinha, né? É bonito você ser ansioso, mas não é dessa ansiedade que a gente está falando. Quando a gente está falando de transtorno de ansiedade, a gente está falando de uma doença. A pessoa começa a ficar com a vida travada, ela começa não conseguir sair de casa por medo das crises, ela pode não conseguir, sei lá, apresentar um trabalho, ela começa a se isolar, né, por causa desse medo. Então, aí é uma coisa que precisa de atendimento, precisa de tratamento. E aí, qual é a observação que a gente pode fazer? Nós, pessoas comuns no nosso dia a dia, será que eu tenho essa ansiedade normal ou eu já desenvolvi um transtorno de ansiedade? Exatamente essa observação. A sua ansiedade ela é pontual, relacionada a algumas coisas na sua vida, em momentos específicos, ou você se sente sempre assim, agitado, não consegue dormir, o coração está sempre acelerando, com medo de tudo, pensando no futuro, com preocupações excessivas, pensamentos negativos, pessimista demais. Tudo isso já pode caracterizar um transtorno. Isso acontece há mais de 6 meses e está começando a limitar a minha vida. É bom você procurar um diagnóstico mais preciso com um profissional, mas observando isso, você já vai sacar que você não está naquela ansiedade normal, porque a coisa não some após os eventos, ela permanece. E você começa a desenvolver sintomas, tanto emocionais quanto físicos. Aí E, você já está num quadro de transtorno. pode levar, é uma pergunta que eu faço que eu realmente não sei. Tipo assim, pode levar a depressão, dependendo ou não, esse quadro de ansiedade, leva ou não, assim, pode acontecer? Ana, é excelente essa sua pergunta. A ansiedade, ela precisa de tratamento. Esse transtorno de ansiedade precisa de tratamento. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais ou menos qual é o tratamento que realmente funciona para a ansiedade. Precisa de tratamento e de tratamento eficaz. Eu conheço, e talvez você conheça também, pessoas que se tratam de ansiedade há anos até. Estou fazendo lá um tratamento e tal, mas continuo do mesmo jeito. Algumas pessoas que usam medicação até para diminuir sintoma, e é útil, mas elas não saem do quadro de ansiedade delas definitivamente. Essas pessoas que não tratam ou fazem tratamentos que são ineficazes, isso já dura um tempão, elas podem começar a desenvolver um quadro depressivo. É como se fosse uma comorbidade, uma outra doença que se acopla ao quadro de ansiedade. Aí a pessoa começa a viver um transtorno que nós chamamos de transtorno ansioso, um transtorno misto, ansioso e depressivo. Então a pessoa fica ciclando em momentos de agitação, de mente que não para, preocupada, com medo, e momentos de apatia,
acorda de manhã, não consegue sair da cama, começa a perder prazer pelas coisas que ela já fazia, coisas que ela gostava de fazer, começa a não ter vontade, às vezes precisa de afastamento no trabalho, e aí ela já está, digamos assim, numa ansiedade bem avançada que chegou a desenvolver um transtorno depressivo junto. Por isso é tão importante a gente tratar a ansiedade. Sim, não, com certeza. E aqui, só lendo aqui um comentário, né, que a Mariana até falou, Sim, sim. e está dentro também Mari, tudo de bem, uma das Mari? realidades, é a Mariana Salles, né, querida, ela que nos apresentou, Sim, né, eu conheci a Inês por conta da Mariana, e ela está falando aqui, há certas áreas do direito, né, que tem envolvimento emocional mais forte, como a área da família, que mexe com questões familiares, sim, que é o que você citou, né, Inês, nessa área mais de família, criminal, que é onde o advogado realmente, né, eu quando comecei também, eu quando pedi demissão, logo que eu comecei a atuar, né, de forma autônoma, tem bastante, né, teve bastante demanda familiar. E aí você tem essa questão de divórcio, você tem essa questão de pensão sim. alimentícia, de pai que não fala com o filho. E muitas vezes o cliente ele vai te procurar e assim, ele quer ser ouvido, né? No final, todas as pessoas elas querem ser ouvidas, né? Quer ter o problema resolvido, mas muito mais que isso, ela também quer que você ouça o problema dela. Né? E nesse ouvir que eu acho que precisamos, né? E aí eu também queria, né, qual a sua dica, o que fazer, né? Do que eu preciso filtrar também as informações, né, para aquilo que você falou, para eu também não carregar todas as emoções, né, que é isso que um profissional, né, claro, nós advogados nos comprometemos a resolver, mas também não podemos nos envolver emocionalmente, né, mas às vezes não tem como, eu falo, às vezes a gente, né, fica tão querendo resolver o assunto, né, ainda mais quando a gente está no início, eu quando estava no início, nossa, eu queria, parecia que quando eu perdi, né, a gente perdia um processo ou ganhava, a gente era o fim do mundo, era alguma coisa muito boa, mas é filtrar, eu acho que essas emoções também, né, ajuda bastante, né? Eu acho que mais do que filtrar, né, é distinguir, acho que conhecer essa linha que separa, né, uma escuta empática, porque é um pouco do nosso trabalho no consultório, né? Pensa, sei lá, eu, a Sandra, outros profissionais, psicólogos, terapeutas, a gente passa o dia todo ouvindo histórias, entrando em situações, junto com o cliente nas situações traumáticas dele e tal. Então, achar essa linha que Uhum. divide a escuta empática do misturar-se com o problema da outra pessoa. Eu tenho uma recomendação para advogados que são meus clientes, né, que eles se mantenham em terapia, porque parte da nossa conexão pode ter a ver com questões nossas também, né? Então, sei lá, se eu tenho uma questão, sofro de alguma questão relacionada a abandono, e eu vou fazer um trabalho como advogada e eu vou lidar com uma situação como essa, a chance de eu me misturar com isso é muito grande. Né? Então, a gente recomenda que a pessoa se mantenha em terapia, cuide das questões dela para que ela consiga manter esse distanciamento, que é um distanciamento saudável. Eu não fico desconectada da minha cliente, do meu cliente, eu estou em conexão com ele, numa escuta empática, então eu estou prestando atenção, estou acompanhando, mas estou me lembrando o tempo inteiro de que aquela não é a minha história. Eu recomendo isso para os meus clientes, às vezes dizer para si mesmo enquanto está ouvindo, essa não é a minha história é outra, né? Isso para manter esse distanciamento que ele é saudável, né? Tem uma metáfora que o pessoal faz até um desenho sobre isso, né? Então imagina que tem um buraco na rua, grande, e alguém caiu no buraco e quebrou a perna. Está lá no fundo do buraco, né? Ele não consegue sair. E você tem três maneiras de lidar com isso. Você que está passando ali ao lado daquela pessoa que caiu no buraco. A primeira é você passar e falar, poxa, caiu no buraco, e que coisa, sinto muito. Vai embora, larga a pessoa caída lá no buraco. A segunda alternativa é você falar, oh, meu Deus, você caiu no buraco, peraí que eu vou te ajudar. Puf, pula dentro do buraco, quebra a perna também, dois dentro do buraco, não conseguem sair. A terceira é você pensar numa estratégia para ajudar aquela pessoa a sair daquele buraco. Sei lá, amarrar uma corda numa árvore, jogar lá para puxar a pessoa lá de dentro. Então, você vai ajudar, mas sem pular no buraco e se machucar junto com a pessoa, porque aí não vai funcionar, né? Eu gosto dessa metáfora, ela ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão desse distanciamento saudável. Eu ajudo, eu faço o meu trabalho,
mas eu estou com essa escuta empática e, ao mesmo tempo, lembrando que aquela não é a minha história. Não sei se ajuda, se atrapalha, né, para vocês Sim, da área. não, com certeza. Adorei aí a metáfora, faz muito sentido, né? É, é. Bom, o pessoal tá entrando aí. Boa noite para todo mundo. Só dando um oi aqui. Francisco, Uhum. Jucinéia, Célia. Quem tiver alguma dúvida, tá? Estamos falando sobre A gente pode colocar ansiedade, aí que a gente vai ansiedade responder. na advocacia, tá? Para os advogados. Ou se você quiser saber algo sobre ansiedade, estamos aqui definindo, né? Tentando encontrar soluções, né? Como tudo. E, Uhum. Inês, agora falando sobre um aspecto, né, que desse aspecto de eu vou utilizar aqui de gestão de tempo, de rotina, como eu comentei no início, né? Porque assim, ao longo do dia, como eu falei, a gente tem audiência, tem prazo, é cliente mandando mensagem, né? É juiz pressionando, enfim, você tem várias coisas ao mesmo tempo, é várias coisas acontecendo. E como que a gente pode trabalhar isso, essa questão da ansiedade? Tipo assim, qual que é a sua dica, qual que é o seu conselho quando falamos de várias tarefas ou várias emoções aí que vai trazer essa ansiedade? Uhum. Olha, a gente costuma dizer assim, eu e a Sandra dentro do nosso canal, até quem está aqui com a gente, que está nos assistindo, depois entra lá, segue a nossa página, não chega de medo e ansiedade, a gente tem canal do Instagram, a gente tem um canal no Face, a gente tem um canal no YouTube, né? Segue aí as nossas postagens. O que que a gente diz? Olha, a ansiedade, transtorno, para você sair de um quadro de ansiedade, você precisa subir uma espécie de escadinha de 3 degraus. Você precisa entender o que é ansiedade, que é isso que a gente está fazendo um pouco aqui, esclarecendo. Você precisa aprender a controlar os sintomas de ansiedade. E no terceiro, que é o segundo degrau, né? E no terceiro degrau, você precisa realmente curar. Curar, entre aspas, não é a cura milagrosa, a cura da igreja, mas curar no sentido de promover a remissão completa dos sintomas e assumir o controle, controlar os sintomas de ansiedade. Isso que você está me falando está um pouco no segundo degrau, que é a questão de você controlar um pouco esse ritmo, fazer várias coisas, né, para evitar que você desenvolva um transtorno, ou se você tem um transtorno, trabalhar no controle dos sintomas. Eu penso, né, que isso não é um mal só dos advogados. Os advogados têm prazo, tem apresentação de coisas, audiências e tudo mais, mas a vida moderna se tornou muito ansiogênica, né? Eu acho que o mundo digital ele nos ajuda pra caramba, mas a gente tem muitas tarefas, nós ficamos todos multitarefas, né? As mulheres que trabalham, têm filhos, têm casa, e o pessoal também, os homens também, né? Então, homens fazendo a mesma coisa, e os prazos no trabalho, e-mail, e WhatsApp, e não sei mais o que, tanta coisa para a gente acionar, responder ao mesmo tempo, e tudo isso é muito ansiogênico. Então, a gente precisa pegar cada um desses setores e colocar ordem nisso, né? Eu acho que o celular, se nós não prestarmos atenção, ele começa a nos controlar, né? Com as notificações, toda hora, pipipi, pipipi, você, meu Sim. Deus, né? E-mails, eu abro minha caixa de e-mail, tem 300 e-mails. Pois é, né? Vir para o controle disso, colocar horários para acessar redes sociais, para responder mensagens, para responder e-mails. Eu gosto muito de agenda, né? Que a gente tem dificuldade com agenda, mas listar as suas tarefas e lembrar que você é humano, né? O mundo digital, eu não sei o que é uma loucura, mas nós somos humanos, então respeitar essa humanidade, cuidar das horas de sono, se alimentar direito. Nós falamos bastante da necessidade da prática de exercícios físicos, né, com regularidade. Não dá para fazer todos os dias, 2 horas por dia. Não tem problema, faça 3 vezes por semana, 40 minutos, sei lá, cada dia, para você manter a saúde do seu corpo e da sua mente. Então, cuidado com televisão demais, sempre alimentar-se, né? Emocionalmente, mentalmente, coisas boas, positivas, tudo isso ajuda. Né? No geral, nós somos Uhum. meio que engolidos por esse movimento, por Sim. essa quantidade de coisas que a gente tem para fazer, e quando nós nos damos conta, nós já estamos lá mergulhados nisso, e a coisa está, né, a água está subindo e a gente tem aquela sensação que está se É, afogando. Então, não. é muito ficar no controle, né?
É verdade. E é muito assim, eu via isso na advocacia, que a gente é. Tipo assim, você vai levando, e vai deixando o balde encher, e é estresse, é preocupação, e vai indo, só que chega uma hora que não tem como, né? Aí vem os problemas, né? E aí, É. às vezes, muitas vezes já tá no estágio, né, avançado, né? Que é o que você citou, né? Dependendo do. Né? Exatamente. Você tocou num assunto bem interessante, que é o tema estresse, né? É o que eu falei, o mundo digital, a vida moderna, nos estressa demais. Eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, olha, viver é estressante. Viver é estressante. Por quê? Porque nem tudo sai do jeito que você planejou, existem sei lá, os imprevistos, você às vezes não tem dinheiro, às vezes o seu carro fura o pneu, tudo isso vai estressando a gente, porque o estresse é aquela coisa de eu não conseguir fazer a tempo, ou não saiu como eu planejei. E o estresse, ele é um precursor da ansiedade, dos quadros de transtorno de ansiedade. Lembra que eu falei dos fatores de risco? Ambientes estressores, eles constituem fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno ansioso. Então, uma pessoa, vamos pegar o caso de vocês, advogados, né? Uhum. Ah, estou cheia de audiências, estou com bastante clientes, os clientes com assuntos muito difíceis. Você é um candidato. Se você vive nesse nível de estresse, e aí corre para um lado, corre para o protocolo, a coisa, e entra, você se torna um candidato a desenvolver um transtorno de ansiedade. Então, é muito importante aprender a fazer o que nós chamamos de gerenciamento do estresse. Por quê? Eu brinquei, né? Viver é estressante. Mas como é que a gente faz? A gente não zera o estresse. Zera o estresse quem morreu, né? Quem está vivo não consegue zerar o estresse. Então, é importante aprender a desenvolver uma forma de gerenciar o estresse. Eu sugiro muito que as pessoas façam coisas diametralmente opostas ao que elas fazem no trabalho, né? Eu tenho Sim. clientes advogadas, por exemplo, que estão aprendendo, sei lá, tocar no teclado, elas estão aprendendo cursos de idiomas que elas não precisam, né? Ah, vou aprender, sei lá, mandarim. Para quê? Para nada, para fazer uma coisa bem diferente do que você faz no seu trabalho. Porque isso coloca a nossa mente em outras coisas. Então, é uma questão de priorização, né? Priorizar a saúde mental, a saúde emocional, se cuidar de verdade. Ah, Inês, mas eu não tenho tempo. Toda vez que eu ouço isso, eu penso, meu, a hora de todo mundo tem, o dia de todo mundo tem 24 horas, né? Muitas vezes nós não nos lembramos de priorizar a nossa saúde, né? Sim. Não é uma questão de falta de tempo, é uma falta de prioridade. Exatamente. É. Ah, eu tenho muito trabalho. Também. Você também. Todo mundo tem muito trabalho. Tem que trabalhar. Mas lembrar que o ser humano vem antes do que ele faz. Daquilo que ele faz, né? Se eu Sim. adoecer, se eu tiver um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, eu não consigo trabalhar mais. E aí? Eu vou ter que ficar afastada do meu trabalho. Exatamente. Então, primeiro eu, né? E é o que eu fiz até um post aqui, né, no Telegram, né, Inês, e eu falei justamente disso. Eu falei de outras Instagram. habilidades, né, que são as skills. Eu falo que habilidades que o advogado precisa adquirir. E uma delas, né, que eu cito, é o se amar, que é fazer algo que você gosta, porque isso para mim fez a total diferença, né? Eu gosto, né? Na outra live mesmo eu mostrei o desenho do Batman, né? Que eu gosto. Aí eu gosto de desenhar, assim, não é algo a ver com advocacia, mas para mim é desestressante, eu gosto. Entendeu? Então, assim, eu falo, procura Uhum. fazer o que você gosta, né? Procura, tenha essa habilidade de se amar, né? Porque isso, para mim, é assim, é o principal. Aí depois você vai adquirindo, vai fazendo uma pós, vai fazendo, né? Vai tendo outras habilidades, outras ferramentas, mas o principal para mim, por isso que eu até chamei você, e eu acho muito importante, é você cuidar dessa questão mental mesmo, né? Da saúde mental. É, né? E E vale tudo mesmo, sabe? Você tem gente que gosta de pintar mandalas, sim, né? Mandala é um negócio super bom, porque tranquiliza, organiza a mente, instrumentos, cantar, dançar, fazer dança do ventre, yoga, meditação, todas essas coisas elas colaboram para um equilíbrio interno, para um bem-estar e ajudam você a gerenciar o estresse. E o trabalho? Vai estar lá, firme e forte te esperando. Vai lá amanhã trabalhar quem está te esperando. Mas se cuida, porque senão, sim, dali a pouco, a qualidade do que você entrega começa a cair. Né? Eu sim. atendo pessoas que estão
sem trabalhar por conta dos quadros de ansiedade delas, né? E lembrando sempre que tudo isso é para evitar que você desenvolva um transtorno ou para você trabalhar no controle dos sintomas do seu transtorno. Se você sofre de um transtorno de ansiedade, aí a gente precisa ir um pouco mais fundo nisso, que é o que eu e a Sandra entregamos enquanto Chega de Medo e Ansiedade. Nós temos um site, o www.chegademedoeansiedade.com.br, que o pessoal pode entrar lá nós temos e-books, né? Nós temos 2 e-books gratuitos que a gente distribui, um falando sobre o medo de morrer, né? Chega do medo de morrer, porque as pessoas com transtorno de ansiedade, e principalmente as pessoas que desenvolvem ataques de pânico, que têm ataques de pânico, elas têm a sensação de que vão morrer no meio do ataque de pânico. Então, é aquela sensação de morte iminente. Eu vou morrer, não vai dar tempo nem de eu chegar no hospital. E o que acontece é exatamente o contrário. Elas vão para o hospital, chega lá, mede a pressão, o médico dá uma... Não, você está bem, dá lá um calmante, a pessoa e volta, né? Então, nós escrevemos um e-book recentemente sobre isso, explicando de onde vem esse medo de morrer e explicando toda a base da ansiedade. Está lá disponível, baixa gratuitamente. Nós temos uma técnica chamada Me Faça Dormir Bem, porque na ansiedade as pessoas têm também dificuldade para dormir, né? Sim, sim. Uma ansiedade pontual ou um transtorno de ansiedade. Tanto que muitas pessoas com transtorno de ansiedade estão medicadas para dormir. Por quê? A hora que você deita, tudo escurece, o mundo silencia. Aí a cabeça começa. Começa, aquilo que eu tenho que fazer amanhã, aquela tarefa que eu não entreguei, aquilo que eu não aprendi a fazer. Aí não consegue dormir. Né? Então a gente tem uma técnica lá também gratuita que se chama Me Faça Dormir Bem, que é para a pessoa, é um áudiozinho de 16 minutos, eu acho que até está gravado na minha voz, é uma induçãozinha, um transezinho hipnótico para a pessoa entrar no sono mais tranquilamente. Agora, o transtorno de ansiedade, ele tem que ser tratado desde a raiz dele, que é onde tudo começa, né? Então, você tem uma história traumática, um evento traumático, que pode ter sido lá atrás, quando você era ainda pequeno, pequena, criança. A partir desses eventos traumáticos, você desenvolve o que nós chamamos de programações mentais negativas. Você desenvolve um lema, tipo uma crença quando aquele trauma acontece. E é com isso que você lida depois na vida com os seus desafios. Então, quando tem uma apresentação de trabalho para fazer, você vai falar com o diretor, vai apresentar ou vai fazer uma audiência importante diante do juiz tal, sei lá, eu não sei muito bem como que é no mundo dos advogados, mas enfim. E você entra naquela coisa de eu não vou conseguir, ai meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir falar, eles não... Pode ter certeza que você está acionando alguma memória traumática sua. Por isso, o nosso trabalho, ele vai lá na raiz da ansiedade, onde tudo começou, para você ressignificar essas crenças, reprogramar a mente, né? Uma forma diferenciada de falar, mas na verdade é você desenvolver outros tipos de crenças, crenças positivas, fortalecedoras, para você seguir adiante de um outro jeito. Né? Legal. Muito legal o seu trabalho mesmo, gente. Fica a dica aí, viu? E, Inês, a Sandra até colocou aqui, né, para falar, ela falou assim, fala do advogado perfeccionista, né? Isso tem muito, viu, na advocacia. A gente sabe, a gente sempre quer fazer o melhor, se erra, meu Deus, o mundo acaba, né? Se errou um negocinho ali na petição, ou não aconteceu da forma como ele queria, né? E tem uns perfeccionistas que eu acho que sofrem um pouco de ansiedade, né? Né? Quando falamos disso, né? Então, né, o perfeccionismo é interessante. O perfeccionismo, ele tanto pode aumentar a sua ansiedade, como ele pode ser um sintoma de ansiedade. Ele pode ser causa e pode ser efeito de ansiedade. Lógico, se eu estou com medo de não dar conta, eu vou querer fazer simplesmente o melhor, o impecável, para não falhar de jeito nenhum. E isso é ansiogênico, porque eu vou ter que ficar ali no mínimo detalhe e nunca vai estar bom, né? Porque eu quero a perfeição. Por outro lado, pessoas perfeccionistas com perfil de perfeccionismo, elas tendem a ser mais ansiosas. É como se fosse um círculo vicioso que uma coisa alimenta a outra. Né? Mas o perfeccionismo, ele pode também, além de ser um traço, né, de personalidade, ele pode ter origem também em traumas lá atrás. Né? Pessoas que foram muito criticadas, principalmente pelos pais, pelos
cuidadores de uma forma geral, pessoas que ficaram expostas, né, passaram alguma situação de exposição, sei lá, riram dela quando ela estava fazendo alguma entrega, entregando alguma coisa dela, às vezes na escola, né, passaram uma situação vexatória, elas podem desenvolver uma necessidade de serem perfeitas por medo de errar e revivenciar aquela experiência traumática lá de trás. E o curioso, Ana, eu estou falando assim, mas na verdade a gente não tem consciência disso a maior parte do tempo, né? Não é assim, eu sou perfeccionista porque eu tive um trauma. Raramente a gente lembra dos traumas. Na verdade, parte disso é inconsciente em nós, né? Sim, fica numa caixinha arquivada lá atrás, né? E às vezes é ativada, a gente não sabe, né? Fica porque a nossa mente inconsciente, que ela é muito sábia, né? Ela guarda isso bem guardadinho. Guarda, mas de lá, de onde isso está guardado, ele fica pulsando, sabe? Não é um guardado, ele fica lá no fundo, mas de lá ele fica nos assombrando. E aí, essas experiências de exposição, onde você fica com medo, na verdade, elas funcionam como gatilho. A gente chama de situações gatilho. Por que gatilho? É só para parafrasear o gatilho do revólver, que você aperta e dispara, né? Então, o gatilho dispara a ansiedade, dispara os sintomas de ansiedade, porque ele tem correlação com algo que aconteceu lá atrás e muitas vezes você não está consciente disso, né? Então, tem muitos gatilhos que disparam a ansiedade em nós. Inclusive, gatilhos que a gente chama de fisiológicos. Por exemplo, você ficar com fome durante muito tempo, ficar com sede durante muito tempo. Quando a gente está trabalhando demais, a gente não faz isso, a gente não vai ao banheiro. Ai, estou muito ocupada aqui, deixa eu só terminar essa petição. Deixa eu só terminar de protocolar isso daqui. Não bebe água, não se hidrata. Eu tô aqui, ó, um chazinho, né? Porque hoje está frio pra caramba, um chazinho. Porque a minha água também. Uma aguinha aqui também, ó, né? Porque hidratação é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, de uma forma geral. O nosso cérebro, né, hidratado, tudo hidratado funciona melhor. Então, esses cuidados, eles também são importantes para que você controle melhor os sintomas de ansiedade. Nós, mulheres, né, eu já sou uma mulher menopausada. E menopausa tem ansiedade? Tem, né? A modificação dos hormônios na menopausa aumenta a tendência a desenvolver ansiedade e depressão. Então, a gente tem que cuidar dessa parte. E ao longo da vida, menstruação, TPM, ovulação, pós-menstruação, período, cólica, tudo isso também interfere na nossa ansiedade. São os gatilhos fisiológicos que a gente chama. E é uma coisa bem interessante, sabe, Ana? Ansiedade é uma coisa inerente a nós. Todo mundo realmente tem ansiedade, essa ansiedade natural, que eventualmente pode evoluir para um transtorno. Mas os estudos sobre ansiedade, eles são mais recentes. Então, tem gente que acha que a ansiedade é frescura, né? A advocacia, você fala, vou fazer uma terapia, você tá doido, você é louco, né? É assim, né? Infelizmente ainda tem. Isso ainda. Ou então, viu, vai arrumar o que fazer. É parecido, né, com a depressão, a mesma coisa. Tá deitada nessa cama, levanta, o sol tá quente lá fora, vai andar lá fora. E a pessoa não consegue. E na ansiedade é algo parecido. Ansiedade, natural, todo mundo tem, transtorno algumas pessoas têm. E quem tem transtorno de ansiedade, ela desenvolveu uma patologia, ela tem uma doença, né, uma questão de saúde mental, ela precisa tratar. Se ela não tratar, vai acontecer uma coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas que é real. A ansiedade evolui. Ela evolui. Então, se eu sou uma pessoa com uma tendência a ser ansiosa, tenho fatores de risco. Meus pais eram muito ansiosos, sou perfeccionista, tenho uns traumas lá da infância, eu sou candidata. E não cuido disso, isso tende a evoluir. Aí eu desenvolvo um transtorno. Bom, agora eu já tenho ansiedade, transtorno de ansiedade, beleza. Não cuido, eu vou passar do grau leve para o moderado e vou bater lá no grave. E no grave eu vou estar com crises de pânico, de ansiedade. É muito importante. O Brasil, eu não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, mas em 2017, a OMS colocou essa estatística, que o Brasil é o país campeão em transtornos de ansiedade. Nós somos o número 1 no mundo. Olha só. Né? Não sabia. Exatamente. Uma grande porcentagem, quase 10% da população brasileira sofre de transtornos ansiosos, incluindo a depressão.
Então, o nosso trabalho, o meu e da Sandra, tem muito a ver com isso. Isso foi um despertar para nós, porque a gente já atendia esses casos no consultório, mas como eu te falei, no um a um. Quando nós lemos sobre isso, nós pensamos, não, a gente precisa ajudar mais pessoas. Aí nós criamos a página, desenvolvemos um tratamento também, um tratamento online, que a gente ajuda as pessoas a resolverem a questão delas com ansiedade em poucos dias, né? São 21 dias de tratamento. Então, nós estamos aí, a nossa missão trabalhar com isso, né? E tem sido bastante gratificante. A gente faz as lives, o pessoal vai dando os retornos para a gente, muito legal. Não, com certeza. E tem aqui mais uma, a Mariana fez um apontamento aqui, né, que eu acho que está dentro do que você falou, né, do que a gente está conversando, mas só para recapitular, né, que a gente fala dos Sim, sim. bacharéis em direito, né, que são o pessoal que se formou, né, no direito, né, e tá para passar, tá estudando para a prova da OAB, para fazer a prova da ordem, e aí então ter a carteira de advogado e conseguir advogar. Então, assim, realmente é um momento de muita pressão, muita ansiedade. Eu sei porque eu passei por isso também. Você fica naquela pressão do Sim. tipo, preciso estudar, preciso, porque eu tenho que passar na OAB, né? A gente fica Uhum. né, com esses gatilhos. E aí ela fala aqui, né, deixa eu ver, como lidar com a ansiedade, com essa pressão e passar na prova e conseguir o seu objetivo, né? Que eu acho que está dentro do que você falou de alimentação, né? De se hidratar, né? Acho que é isso, né, Inês, que a gente conversou. Quando nós temos um quadro de transtorno de ansiedade, eu imagino que uma pessoa que já tem um transtorno de ansiedade, quando se aproxima uma prova tão importante como é a OAB, e com todo o folclore, né, vamos chamar assim, que existe em volta dessa prova, a ansiedade da pessoa já dispara e vai parar lá no céu, né? Porque já tem essa história, a OAB é muito difícil, muitas pessoas não passam, aí você sempre tem aquela pessoa que você conhece que já fez a prova uma, duas, três vezes, então, já naturalmente, a sua ansiedade já começa a subir uma escadinha, já começa a escalar. Se você já tem o transtorno, então tem que estar em tratamento. E olha só que interessante, né? Como eu falei, se você tem histórias traumáticas lá atrás, que remontam, que te fazem pensar em fracasso, medo de exposição, vergonha das pessoas saberem que você não passou, questões de corresponder a expectativas das outras pessoas, dos pais, do parceiro, da parceira, tudo isso entra como fator ansiogênico na hora de você fazer uma prova como essa. Então, é bastante importante a pessoa, eu estou me aproximando de uma prova da OAB e estou percebendo que eu estou cada vez mais ansiosa, mais ansioso, é muito legal estar em terapia, né? Tem gente que toma medicação. Esse é um ponto importante também. Os medicamentos para ansiedade, eles tendem a diminuir os sintomas de ansiedade. Então, se a pessoa, sei lá, tem muita batedeira no coração, sensação de falta de ar, não dorme, o medicamento vai lá e diminui o sintoma. Tá tendo crises de ansiedade. Diminui a frequência das crises, mas não trata a ansiedade. O medicamento ele não tem como ir lá na raiz da ansiedade. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para as pessoas que estão fazendo direito, que estão se preparando para a prova da OAB, a partir dessas informações, descobrir se ela tem um transtorno de ansiedade, né? E tratar isso. Por quê? Próximo da prova vai ser mais difícil. Tá bom, eu não tenho transtorno de ansiedade, mas estou ansiosa com a prova. Existem estratégias que a pessoa pode desenvolver para passar mais facilmente por isso. Obviamente tem que estudar, né, Ana? Tem que estudar bastante para a prova. Sim, Aí eu já não sei, tem que estudar para a prova, se preparar, é claro, sim. mas trabalhar bastante consciência corporal. Nós ensinamos, né, no nosso canal, nas nossas lives, vídeos, técnicas de respiração, né, respiração abdominal, onde você se acalma, leva o ar lá dentro, estufa a barriga, solta. Tem vários vídeos no nosso canal que a gente ensina. E hidratação, alimentação, tem todos esses elementos que vão te ajudar no dia da prova tá mais tranquilo, mais zen, né? Sim. E um pouquinho de adrenalina talvez role, porque é uma prova difícil, como É. eu falei, tem um folclore em volta, né? Mas é possível passar por isso. Eu convido as pessoas, inclusive quem entra lá no nosso site, clica lá na aba tratamentos, onde a gente fala do nosso programa Chega de Ansiedade, porque ele é um programa de 21 dias de tratamento.
Então é legal, né? A pessoa está com a prova da OAB chegando aí, dá tempo de fazer o trabalho e se sentir muito mais tranquila para a prova, né? Muito mais com ansiedade controlada, né? Sim, não, com certeza, né? E aqui, só respondendo a pergunta também que a Mariana falou, quais os benefícios, né? Eu acho que foi direcionada para mim, que você está tendo do lado emocional com a advocacia autônoma, né? E aí eu gostaria aqui de citar, né? Que como eu cito um pouco aqui da minha história, eu falo que há 10 meses eu pedi demissão. E aí eu saí desse ambiente de estresse, não que a advocacia não seja estressante, mas eu saí um pouco desse ambiente, e a partir daí eu mudei um pouco na questão da minha saúde física mesmo, né? Que eu eliminei cerca de 18 quilos. Aí isso entra a questão da alimentação, né? Que você falou, né, Inês? Você vê que uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Na questão de saúde mental, que eu tive mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, para meditar, fazer uma atividade física, né, fazer um hobby. Então, assim, eu fui trabalhando coisas que, assim, a gente esquece ao longo, aquilo que você falou, ao longo da correria, no dia a dia, muitas vezes a gente se deixa de lado, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Hoje eu falo, né, se você está trabalhando, está no escritório, está estressante, ou enfim, você está só estudando, você não pode deixar de lado a sua saúde mental e a sua saúde física, porque também tudo se inicia ali. E dentro desse aspecto, né, que eu vejo assim da minha ruptura lá quando eu estava trabalhando empregada e agora é que eu tenho a liberdade intelectual, né? Hoje é a liberdade de gestão de tempo, né? E são outras coisas que você vai agregando ao longo, né? Ao longo assim do tempo do aprendizado, né? Então isso é bem legal também. Inclusive, eu também queria já deixar aqui o meu convite, que eu vou fazer segunda-feira que vem, né, às 20 horas, eu vou fazer uma live que é sobre renda extra na advocacia, porque um dos pontos também de ansiedade das pessoas é, nossa, meu Deus, estou sem dinheiro, Sim, o que questão que eu vou fazer? financeira. Uhum. Então, eu gostaria de compartilhar e ajudar o pessoal com algumas ferramentas, algumas dicas para os advogados. Então, também fica essa dica, que é super importante também, né? Uhum. Eu vou pegar um Mas, pouquinho de carona nisso que você falou sobre saúde sim. mental, saúde física e tudo mais, né? Uhum. Eu gosto de dizer que nós, não é que eu gosto de dizer isso, é uma realidade, mas eu falo bastante isso para o pessoal que eu atendo, falo nas lives sobre isso, que nós somos um todo. Essa é a visão holística, nós somos um todo. E nós fazemos essas separações. A gente diz assim, a minha saúde mental, a minha saúde física, a minha saúde emocional, mas essas coisas não são separadas. Essa Exato. separação, ela é didática, ela é didática. No fundo, nós somos um todo, né? Olha para mim e diz para mim onde é que está a minha saúde mental, Uhum. né? Onde é que Sim. está a minha saúde emocional? De fato, se eu estou estressada por causa do meu trabalho, o meu corpo está estressado e as minhas emoções correspondem ao nível de estresse que eu estou tendo no trabalho. E como que está minha mente? Estressada? Porque é um todo, não é separado. Por isso que é importante a gente cuidar do todo. Então, sim, a prática de exercícios físicos com regularidade, uma alimentação saudável, esse autocuidado a respeito do que a gente consome, né? O mundo digital, ele favorece para que a gente consuma tudo. Está tudo disponível. Que é na Então, saber pandemia, né? Fala selecionar, que né? aumentou. A pessoa não é que aumentou, né? Na verdade, eu acho que potencializou o que já estava, né, Inês? Exatamente. E agora a gente consegue saber tudo em cima da hora, né? Está acontecendo, já estão postando. Então, selecionar isso, eu acho que essa busca insana, né, pelo sucesso, o sucesso é uma coisa ótima, mas o que é sucesso para mim, o que é sucesso para você, né? Às vezes você está lá, sei lá, coloca sucesso exclusivamente no dinheiro. E aí você tem uma montanha de dinheiro, mas tem zero de saúde física, zero de saúde emocional, não adiantou nada, você não vai saber nem como gastar esse dinheiro. Então, achar esse balanço entre as coisas é importante, fundamental, né? Qual é o meu caminho, o que, que eu espero da vida, o meu propósito, a minha missão, e viver, né? Às vezes a gente acaba esquecendo de viver. O dia inteiro assim no celular, as pessoas estão desenvolvendo aquele, não lembro o nome agora, mas uma retificação da cervical, de tanto abaixar a cabeça e ficar olhando para o celular, os dois dedinhos ali, né? E esquece de experimentar as outras coisas da vida, né? Sim. Então, acho que é desafiador a gente achar esse ponto de equilíbrio. Mas também, a hora que você acha, você vai embora, né? Vai. Caminha, tá certo? Com certeza. Ah, legal.
Bom, Inês, acho que a gente está chegando aqui ao final aqui, né, da nossa live. Nossa, tá muito bom por mim. Acho que eu ficaria horas, eu gosto bastante de te ouvir, Fica conversando aqui até de te amanhã, né? conversar, fica até amanhã. Gosto bastante. Mas assim, eu queria já perguntar para você quais são os seus esclarecimentos, as suas conclusões, tá? Se você quiser deixar algum recado ou falar, né? Acho que pode. Sim, sim. Eu quero agradecer primeiro novamente, né? Já, primeiro novamente é ótimo. Eu quero agradecer novamente pelo convite que você fez, da gente poder falar sobre isso. Eu acho, até a Sandra colocou, eu vi uma hora que a Sandra escreveu ali, que muito bacana essa sua visão, né? De trazer esse tema para a tua área de trabalho, né? A Sim, ansiedade, ela está realmente por toda parte, porque muitas coisas que nós vivemos são ansiogênicas, ok. Mas quando a gente olha dentro de cada espaço, cada área de trabalho, cada profissão, ela tem particularidades. É fato isso. Então, importante isso, muito bacana o seu trabalho. Então, eu te agradeço pelo convite e eu me mantenho aberta, disponível. Acho que a Sandra também, acho não, com certeza a Sandra também. Então, em outro momento, se você quiser que a gente venha de novo para falar disso, vai ser ótimo. vamos sim. E penso que é importantíssimo, mais do que já foi em outros tempos, nós cuidarmos da nossa saúde com essa visão holística, essa visão de todo, né? O mundo, ele está meio enviesado, cheio de coisas boas que sempre existiram, mas também esse acesso à informação muito intenso favorece para que a gente acesse coisas não tão positivas assim. Então, cuidar bastante dessa saúde mental, emocional e física, para que a gente aguente nesse tranco aí, né? Não, é um tranco, tem que aguentar o tranco. Tem, né? É verdade, não, com certeza. Eu agradeço também, viu, o seu convite. Como eu falei, se eu pudesse, eu ficaria aqui até amanhã conversando, que é sempre muito bom falar com você. E, bom, então, gente, também o perfil é Chega de Medo e Ansiedade, né, da Sandra e da Ah, sim. Inês, né? Entrando lá, Uhum. acho que tem informações, né? Quem se interessar, quem tiver disponível, vê lá, porque é bem legal. Eu entrei no site, eu vi lá, achei muito legal Sim, mesmo, sim. bem interessante. No nosso, tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso canal do Instagram, nós postamos vídeos 4 vezes por semana falando sobre ansiedade, esclarecendo, ensinando técnicas, ferramentas, estratégias. Nós publicamos textos também sobre ansiedade e nós fazemos uma live regularmente às terças-feiras, às 9h09 da noite, que é um chega de dúvidas sobre ansiedade. Ah, Então, as pessoas enviam perguntas para nós, né? Sempre tem, né, lá no direct, no YouTube. Nós pegamos aquelas perguntas, principalmente as perguntas que a gente entende, que são perguntas de mais pessoas, né? Então, pode ser a dúvida de outra pessoa, a gente cria essa live chega de dúvidas sobre ansiedade. E lá a gente responde, a gente explica, a gente esclarece, a gente ensina estratégias, ferramentas. Então, todo mundo que está aqui com a gente é convidado para participar da nossa live toda terça, 9h09 da noite. Chega de dúvidas sobre ansiedade. No Instagram e no canal do YouTube também. A gente tem um canal lá. Então, se então, inscreve, segue a gente, ajuda a crescer o nosso canal, manda sim. perguntas, comenta e tamo junto. Com certeza, Inês, muito legal, muito bacana mesmo. Também só queria deixar o meu convite também, que tem o link aqui na minha bio, eu também fiz um e-book, está gratuito, que é captação de clientes na advocacia. Então, quem for advogado ou bacharel, se interessar também pode baixar. E vai ter a minha aula prática segunda-feira agora, dia 26 às 20 horas, sobre renda extra na advocacia. Então, também fica o convite para quem se interessar, né? E é isso aí, vamos ajudar pessoas, vamos compartilhar, né? E muito obrigada, Inês. Uma boa noite para você. Muito obrigado mesmo pelo convite aí. Eu que te agradeço, Ana. Um abraço para todos que Obrigada. participaram da live. Gratidão pelas perguntas, pelas interações. E eu estou à disposição. Precisando da gente é só chamar. E entra lá nos nossos canais e a gente conversa por lá também. Tá bom? Tá bom. Combinado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. gente. Boa noite.